E quando eu vi essas reportagens, eu me lembrei de um sonho que o Senhor me deu há um tempo atrás. E esse sonho foi muito forte sobre o arrebatamento. Já faz muitos anos, uns 5, 6 anos, mas parece que eu estou vivendo ele hoje. E vocês não têm noção do que é desespero. Vocês vêem acontecendo um arrebatamento e você não está indo. É algo muito forte. Não tem nada na terra que compare o desespero que você sente quando você vê que realmente é verdade, que realmente o céu existe, que realmente acontece o arrebatamento, e você lembrar de todos falando para você que Jesus vai buscar a noiva, de você se lembrar de todo mundo, de todas as pregações e ficar. É um desespero tão grande, irmãos. Eu já sofri luto, eu já perdi pessoas que eu amo demais, mas nada se compara ao desespero de quem fica depois de um arrebatamento. É muito forte. Nesse sonho que eu tive, era como se frutos de coco, alguns eram secos e outros eram verdes, cheios de fruta dentro do coco. E esses frutos, todo mundo tinha. Todos tinham os frutos. Alguns tinham sacolas enormes, cheias de frutos. Outros tinham sacolas pequenas de supermercado. Outros eram muito humildes e nem a sacola tinha, carregavam o fruto nas mãos. Outros, eles tinham sacolas que tinham desenhos de ouro sobre as suas bolsas e carregavam frutos. E eles arrastavam big bags cheios de frutos. E nesse sonho, os frutos que se secavam e ficavam marrom eram das pessoas que eles subiam no arrebatamento. E os frutos que continuavam verdes eram das pessoas que não subiam. Irmãos, e meu coração se entristecia muito em ver pessoas que eu amava carregando na rua seus frutos verdes, com sacolas cheias, enormes, com seus frutos verdes como se fosse um troféu, mas eles haviam ficado. E pessoas tão humildes, pessoas que nós não damos nada, até algumas pessoas que não estavam fazendo para aparecer na mídia, pessoas que eu nem imaginava que poderia subir, eles só deixaram seus saquinhos com os frutos secos. E aí eu comecei a olhar pela minha família, e a minha família tinha algumas pessoas na época que estavam afastadas da presença do Senhor. E a primeira pessoa que eu percebi que Deus havia levado nesse sonho, só havia ficado os frutos secos, e eram muito poucos, em cima de uma mesa, era a minha avó. E quando eu comecei a procurar as outras pessoas da minha família, eu não encontrava. E eu começava a conversar com um anjo, e esse anjo, ele me levava sobre a cidade. Estava tudo destruído, estava pedra sobre pedra, destruição total por conta do que aconteceu no momento do arrebatamento. Houve uma explosão muito grande, e quando aconteceu essa explosão e eu abri os meus olhos, já havia acontecido esse arrebatamento. E eu perguntava para esse anjo, e ele me mostrando o que tinha acontecido. E eu perguntava para ele: onde estão as pessoas da minha família? E ele me levava primeiro na casa da minha avó, e a minha avó havia subido. E eu começava a perguntar sobre as outras pessoas. E aí ele me levou na casa de uma tia minha, que inclusive Deus levou ela 15 dias depois da minha avó. E ela também havia subido, e ela estava afastada nessa época. E ela gostava, sabe, um pouco de mentirinha, sabe, assim. Mas Jesus teve misericórdia. E eu lembro que eu falava assim pro anjo, mas até ela, ele olhava para mim e falava assim: no último segundo ela se arrependeu. E eu ficava: gente, mas como que fulano e ciclano não foi? Mas até ela, eu não conseguia acreditar. E o anjo falava pra mim: sim, no último segundo ela se arrependeu. E eu continuava andando, e eu queria saber onde estavam as pessoas da minha família. E o anjo dizia assim pra mim: vamos que já tá na hora. Você não quer ir mais? E eu falava: não, eu quero ver onde estão as pessoas da minha família. Onde está minha irmã, onde está minha mãe, onde estão minhas filhas? E ele dizia assim: sobre suas filhas não se preocupe, porque as crianças já foram para um lugar muito melhor. Aí ele me levava em um outro lugar, e nesse outro lugar tinham pessoas com guarda-roupas velhos, antigos, guardados. E dentro deste guarda-roupa eu procurava um celular para mim falar com a minha irmã ou com alguém da minha família, para avisar a eles que tinha acontecido o arrebatamento. Eu
queria saber. Minha preocupação maior era com meus familiares. E o anjo só dizia: vamos que já está na hora. O que eu tinha de mostrar para você eu já mostrei. E eu continuava querendo saber. Ele falou: abre esse guarda-roupa. Quando eu abri um guarda-roupa muito velho, muito antigo, dentro de uma fronha enrolado, o dono dessa casa, ele não havia conseguido. E aí eu falava para ele: por que motivo o dono dessa casa não conseguiu? Se eu conheço ele há muitos anos, ele já é idoso, mas por que ele não conseguiu? Se toda a minha vida eu vi ele na igreja. Ele mandava eu abrir esta fronha, e dentro da fronha tinha uma arma escondida. E ele dizia: por esse motivo, não sei o que aconteceu. E eu continuei preocupada, achei um telefone e eu ligava para minha família, algumas pessoas, e eles diziam assim: larga de ser boba, nós estamos dentro de um ônibus. E algumas pessoas da minha família estavam dentro deste ônibus. Quando eu cheguei dentro deste ônibus, o anjo falava: já está dando a hora, vamos. E naquele instante eu via algumas pessoas da minha família e muitas pessoas que congregavam, que eu conhecia ao decorrer da minha vida. Eu via pessoas que eram pregadores de nome, cantores de nome, pessoas mundanas, muitas pessoas dentro deste ônibus, pessoas que eu não conhecia. E naquele instante eu não entendia, e eu perguntava para o anjo: o que é esse ônibus? Ele dizia: este ônibus é o ônibus que o anticristo preparou para enganar o povo que ficou, porque eles estão achando que não é arrebatamento, porque a mídia convenceu a mente deles que vai acontecer uma revolução. E esses são os que ficaram. Eles vão para uma outra cidade para ver uma reforma neste lugar, e neste lugar eles vão viver achando que estão vivendo bem, mas eles estão sendo enganados. O seu tempo está acabando.